Mais uma etapa da Operação Carne Fraca suspende fiscais. 4 deles em Goiás investigados por receber vantagens para afrouxar a fiscalização numa indústria de alimentos. O risco de procedimentos estéticos clandestinos. Uma pessoa foi presa suspeita de causar a morte de cliente aplicando silicone industrial. E os reflexos do aumento da frota de carros em Goiás. Já são 4 milhões de veículos rodando pelas cidades do estado. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite, estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição. E a gente começa falando da prisão de uma pessoa suspeita de aplicar silicone industrial em procedimentos estéticos em Caldas Novas, no sul do estado. Ao vivo eu vou falar com Emerson Ferreira, direto de Itumbiara. Emerson, muito boa noite para você. Procedimentos, inclusive, que podem ter causado a morte de uma pessoa, né? Lá em 2008. É isso mesmo, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todos. Coriolano Marques dos Santos, que passou a se chamar Ana Beatriz Miranda, tem 48 anos. Ela foi presa ontem em Caldas Novas. Contra ela havia um mandado de prisão por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Segundo a polícia, mesmo sem autorização ou qualquer formação, Ana Beatriz fazia aplicação de silicone cirúrgico em várias pessoas, procedimento que é proibido pela Anvisa. As investigações começaram em 2008, quando várias pessoas reclamaram desses procedimentos. Uma dessas pessoas é o travesti Sidney Pereira Guedes, de 25 anos, que acabou morrendo após um desses procedimentos. Ele chegou a ser atendido no hospital, mas não resistiu. Ele teria pago R$400 para fazer a aplicação de 2 partes de silicone no tórax e na região do tórax. Passou mal logo em seguida, foi levado ao hospital e não resistiu. O laudo comprovou que a morte foi por causa dessa aplicação de silicone industrial. Ana Beatriz está presa em Caldas Novas e a investigação segue na Delegacia de Polícia Civil de Ipameri, Luciano. Situação muito grave que a gente continua acompanhando. Tá certo, Emerson, grave mesmo, né? Na época, a pessoa que morreu, né, pagou R$400 pelo silicone, procedimento que pode ser mais barato, mas a gente vê aí esse tipo de resultado, né? Muito obrigado, bom trabalho para você. E o número de roubos e furtos em comércios de Lusiânia tem preocupado e também de outras cidades ali do entorno. Esse número aumentou em média 12% neste ano, se a gente comparar com o ano passado inteiro. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. As câmeras de segurança flagraram a ousadia do homem que entra nessa loja de perfumaria, coloca um perfume no bolso e vai embora. É uma revolta muito grande, porque a gente está no comércio para a gente ganhar a vida. Essa mulher que não quer se identificar já perdeu as contas de quantas vezes foi assaltada. Chegaram armados de moto, né, com capacete e pediu para passar o dinheiro. Ele levou até as moedas que tinha. A insegurança tem tomado conta dos comerciantes do entorno de Brasília, mas não é para menos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, só esse ano já são 362 ocorrências em Valparaíso. Águas Lindas aparece em segundo lugar, com 343 ocorrências de roubos e furtos. Lusiânia aparece em terceiro lugar com 266 ocorrências em 2019. No ano passado foram 240 registros no ano inteiro. E se os números cresceram, o medo também. A gente não se sente seguro. A gente trabalha porque a gente precisa, mas segurança total a gente não tem. A pessoa que sofre, a vítima, ela tem que ter, ela é a pessoa que tem condições de avaliar os riscos que ela está sofrendo ali no seu comércio. É importante que ela leve isso até ao conhecimento da autoridade policial, que ela denuncie. É importante ter resultados também, né, nessas investigações para acabar com essa sensação de insegurança. Vou te falar agora de um flagrante do risco na estrada. Um caminhão de uma empresa terceirizada de coleta de lixo de Rio Verde foi apreendido todo irregular na BR-060. Funcionários, inclusive, estavam sendo transportados na caçamba. Vou conversar com a Ana Paula Azevedo, ao vivo para a gente. Oi, Ana Paula, muito boa noite para você. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, constatou aí várias irregularidades, várias infrações.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Muitas irregularidades, viu, Luciana? A começar pelos funcionários que estavam sendo transportados na parte externa do veículo. E os que estavam dentro do veículo não estavam usando o cinto de segurança. E não para por aí, não. O veículo estava vencido desde 2015, a documentação. E também tinha débito com o Detran no valor de R$7 mil. E também estava com restrição de circulação no Tribunal Regional do Trabalho. O caminhão foi apreendido, continua no pátio aqui da Polícia Rodoviária Federal até que a empresa responsável regularize toda essa situação. Em nota, a Prefeitura disse que a empresa é terceirizada, mas que vai sim verificar de perto essa situação. Já a empresa disse que cumpre todas as normas de segurança, que foi um caso isolado e que não vai mais acontecer. Luciano? Vamos acompanhar, né? Muito obrigado, bom trabalho também para você, toda a nossa equipe aí do Sudoeste Goiano. Olha, para algumas famílias que moram na zona rural de Catalão, a modernidade ainda está distante. A energia elétrica nunca chegou por lá. E olha que não é por falta de tentar, não. Nessa localidade chamada de Retiro Velho, os moradores ainda precisam recorrer à lamparina de querosene ou ao velho lampião a gás para iluminar a casa. O rádio só funciona a pilha. Geladeira, então, nem pensar. As coisas a gente faz, perde. Essa situação quase que inacreditável numa região tão desenvolvida também deixou o seu João Zico sem condições de aumentar a produtividade e, consequentemente, a renda da família. Aí ficou difícil, né, seu Zico? Fica difícil, porque tudo tem que ser manual. E quando tendo uma energia, você põe uma ordenha, né? Tem um motor, uma desintegradeira e tudo é mais fácil, né? Bem perto da fazenda do seu João Zico fica esta outra fazenda que também está à espera da energia elétrica há décadas. O curioso é que metade da área da fazenda foi inundada pela barragem de uma hidrelétrica que opera aqui na região. Quem mora aqui é o Rafael com a esposa e a filha de 3 anos. A família vive praticamente da renda do leite. A fazenda tem ordenha mecânica, mas a atividade leiteira só é possível com a energia produzida por este gerador. Nós não temos energia e compromete muito assim, o seu lucro, porque acaba que você vai gasta muito, porque o custo do óleo diesel hoje é caríssimo. A fazenda da Dona Mariana foi outra que visitamos nessa região. A fazenda foi cadastrada no programa Luz para Todos ainda em 2004. Mas até hoje, para nos mostrar o formulário que prometia fim da escuridão, é preciso usar a luz de lamparina. Padece, né? Padece muito sem a luz. Bom, a Enel disse que foi feita uma média de 3.400 ligações rurais nos últimos 2 anos e que só em 2018 investiu R$29 milhões no programa Luz para Todos, que no plano entregue ao governo do estado e também a ANEEL, que é a agência, né, que regulamenta aí a operação, teve um aumento, aí planeja um aumento no número de conexões rurais. Na verdade, o que a gente vê aí é o número de investimentos aí até o ano passado, projetos, né, mas realmente para resolver de forma prática a situação desses produtores rurais, a gente, infelizmente, não tem resposta da empresa. Um homem foi assassinado dentro de uma barbearia em Valparaíso, no entorno de Brasília. José Daniel estava trabalhando quando levou 4 tiros, segundo o que apurou a polícia. Ele é sobrinho de uma vereadora da cidade. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Um homem foi preso em Anápolis por colocar fogo no revólver que, segundo a polícia, ele usou para cometer vários crimes. Daniel Antônio Silva de Oliveira negou as acusações. Os policiais também encontraram uma mochila com munição. O homem tem passagens por furto, roubo e receptação. Também em Anápolis, 2 homens foram presos suspeitos de matar 3 pessoas nos últimos dias. O caso mais recente foi segunda-feira, quando um jovem de 21 anos foi assassinado com 8 tiros. Com a dupla, foram apreendidos 2 carros roubados e 2 armas. Agora, um dado alarmante: a Delegacia do Idoso de Anápolis recebe pelo menos 15 denúncias de maus-tratos contra pessoas acima de 60 anos todo santo dia. Lembrando que nós estamos aí na Semana Nacional do Idoso e, pelo visto, não temos muito o que comemorar.
Essa idosa foi encontrada trancada dentro de casa. A denúncia veio de uma agente de saúde que disse que ela estaria em cárcere privado. Ela disse para a equipe que não tinha chave para abrir a porta. O povo de hoje em dia, né, eles não têm tempo pra gente não, porque eles também trabalham, né? Todo mundo trabalha. E aí ninguém vem cá ver se a senhora tá bem, se tá precisando de alguma coisa? Não procura, não liga nem nada. O caso da idosa não é isolado. Só neste ano, mais de 100 pessoas acima de 60 anos foram tiradas de dentro de casa pelos policiais porque estavam abandonadas em situação de negligência ou muitas vezes de agressão. 70% das denúncias que chegam são comprovadas. Os casos de agressão, de negligência e principalmente de apropriação de bens ainda são maioria aqui na Delegacia do Idoso em Anápolis. São mais de 15 denúncias recebidas todos os dias pela equipe de policiais. Agora, por outro lado, nos últimos meses, aumentou também a procura por ajuda. Os filhos também começaram a procurar essa repartição em busca de informações e orientação sobre como cuidar dos idosos. Além da orientação às famílias que precisam de ajuda, o maior desafio da Delegacia do Idoso tem sido fazer com que as pessoas tenham consciência de que quem já chegou à terceira idade precisa de cuidados, de carinho, de atenção e principalmente de respeito. É muito comum a gente perceber que os filhos, no ímpeto de cuidarem, de protegerem, impedem o idoso de viver, de serem seres humanos, né, de viverem a sua liberdade. E a gente percebe que isso talvez promova muito mais sofrimento do que a agressão física. E nessa hora que é importante buscar a orientação. Rápido intervalo e a seguir, fiscais de Goiás são presos na quarta fase da Operação Carne Fraca. E também já são 4 milhões de veículos rodando nas cidades goianas. Quais são os reflexos disso, hein? Já, já. Sete horas e 6 minutos. A Polícia Federal fez hoje a quarta fase da Operação Carne Fraca e a Justiça determinou o afastamento de 39 fiscais no país ligados ao Ministério da Agricultura, suspeitos de fazer vista grossa em troca de vantagens. É um esquema aí que movimentou 19 milhões de reais, segundo a investigação. E ao vivo de Jataí, a Tássia Fernandes tem mais detalhes dessa história para a gente, porque 4 desses fiscais, Tássia, são aqui de Goiás, né? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Luciano, para todo mundo que acompanha a gente. São 3 fiscais da Prefeitura de Mineiros e um fiscal da Prefeitura aqui de Jataí. A investigação mostrou que funcionários do Ministério da Agricultura e do ramo alimentício pagavam propina para esses funcionários para facilitar o processo de fiscalização e garantir a liberação de licenças. A Operação Carne Fraca investiga justamente irregularidades nos frigoríficos de todo o país. A primeira fase foi em 2017 e agora nessa quarta fase também foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui em Goiás, nas cidades de Jataí, Rio Verde, Mineiros, Paranaiguara e também Goiânia. Sobre os funcionários afastados, a Prefeitura aqui de Jataí disse que o servidor já não presta mais serviço para o Executivo, agora está a serviço do Ministério da Agricultura, e a Prefeitura de Mineiros disse que acatou a decisão da Justiça e já afastou os funcionários que estão sendo investigados. Luciano? Obrigado, Tássia. Bom trabalho. E olha, hoje não teve aulas na Universidade Federal de Catalão, a UFCAT. Estudantes, professores e técnicos administrativos fizeram uma paralisação nacional das universidades federais. É um protesto contra um projeto do governo federal que pretende passar para organizações sociais a administração das universidades. E aí você vê estudantes, professores e servidores, eles dizem que com isso a universidade pode perder a autonomia. O protesto deve continuar amanhã. E o Ministério da Educação informou que a adesão ao programa é voluntária e que ele tem o objetivo de dar maior autonomia financeira às universidades. Um impasse aí nessa discussão que a gente vai acompanhar. E um trem descarrilou no município de Orizona hoje à tarde. Segundo a empresa que administra a ferrovia, 6 vagões tombaram. O trem, que estava carregado com granulado de soja, ia de Leopoldo de Bulhões para Pires do Rio. Uma equipe está trabalhando para liberar a ferrovia, desvirar o trem. Ninguém se feriu e ainda não se sabe as causas do acidente.
Ainda falando de transporte, mas nas nossas cidades, o número de veículos em Goiás cresceu quase 5 vezes mais do que a população de Goiás em 10 anos. Já são mais de 4 milhões de veículos circulando. É tanto carro nas ruas que muitas cidades já enfrentam congestionamento e, claro, também falta vaga. O último levantamento do IBGE, no estado inteiro, são mais de 4 milhões de veículos. E aí a pergunta que fica é: que tipo de impacto tem esse monte de veículo passando pelas ruas da cidade? A maioria dos acidentes e as mortes no trânsito estão relacionados com imprudência. Aumentando a frota, consequentemente, aumenta o número de condutores também imprudentes. Por isso a gente vê um aumento expressivo também nos acidentes e nas mortes de trânsito. Esse problema está no estado inteiro. Em Anápolis, dependendo da hora, é preciso paciência para sair de casa. No centro mesmo, o tumulto é certo. Já em Tumbiara, a dificuldade é encontrar vaga para estacionar. A cidade tem quase um veículo por habitante. No dia a dia é muito complicado, que as vagas aqui são poucas, né? A gente, no horário de pico, é muito complicado a gente conseguir estacionamento aqui. Problema enfrentado em várias cidades. Morreu hoje no Zoológico de Goiânia a ursa Lúcia, um dos animais mais queridos pelos visitantes. A Lúcia era a ursa pardo mais velha do mundo, vivendo em cativeiro, segundo a direção do Zoo de Goiânia. A idade estimada dela era de 42 anos, o que supera em mais de 17 anos a expectativa para a espécie. Vamos falar de tempo agora. Nesse período de transição entre o tempo seco e o chuvoso, o estado está tendo momentos de alívio. Essa chuva é na região sudoeste, essa que a gente está mostrando aí para você, no sudoeste do estado. Quem mandou para a gente essas imagens foi a produtora rural Marta Marques, da Fazenda Mandi, que fica na região do Rio Preto, município de Rio Verde. Lá os animais lá, aproveitando essa chuvinha, né, dessa chuva hoje à tarde, foi no começo da tarde. Vale lembrar que esse momento é importante para os produtores que esperam a chuva para começar o plantio da soja. Só que, como ainda está muito quente, a chuva também vem em forma de temporal, vento forte, assustou muita gente em Nazário. Chuva com muita ventania provocou prejuízos na cidade. Nazário fica a 60 quilômetros de Goiânia. O telhado de um galpão voou e acabou atingindo uma casa. Foi tão forte que esse vento, que esse telhado aí voou um quarteirão. Parte da parede da casa foi destruída, mas ninguém ficou ferido. A quinta-feira vai ser de calor, com aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida, menos no norte e leste de Goiás. A umidade fica em torno dos 20%. Calor de 37 graus em Porangatu, 36 em Rio Verde e Anápolis. A máxima em Lusiânia e Catalão não passa de 33 graus. E a nossa imagem do dia tem tudo a ver também com o tempo do poeirão em Santa Helena, no sudoeste goiano. A poeira invadiu ali a cidade. Quem mandou o vídeo foi a Maristela. Ela disse que foi por volta de 2 da tarde e que essa poeira aí deu para ser vista em toda a cidade. Fenômeno comum também nessa época do ano, principalmente ali perto das lavouras. Bom, a gente vai terminando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Hoje com imagens de Rio Verde. Até amanhã.